Olá pessoal, tudo bom? Esse é um estudo que eu gosto bastante, o estudo do Peter Drummond lá da Universidade de Murdoch da Austrália, tá? Que ele comparou os mecanismos de estresse relacionados à dor em pacientes com artrite reumatoide e fibromialgia. Tá? Então, eles provocavam três tipos de estressores: estressor ventral, estressor térmico e estressor acústico. Né? Então, colocavam um som de 100 decibéis, tá? De 1000 Hz por meio segundo. Um pau, né? Uma paulada. Né? E os pacientes perguntavam para o paciente se a dor tinha piorado. Né? E os pacientes com artrite reumatoide não tinham uma alteração muito significativa. Já os pacientes com fibromialgia, a elevação da escala de dor, a escala analógica visual, a EVA, aumentava, tá? Então, aqui o que a gente usa aqui no consultório? A gente usa um aparelho, um taser da polícia, né? Comprado no Mercado Livre, baratinho, não encosta na pessoa, claro, né? Você, para provocar o taser, para provocar o estresse mesmo, você quer verificar como que o sistema nervoso dessa pessoa reage ao estresse, tá? Principalmente aqueles pacientes com fibromialgia. Tá? Então, normalmente a resistência à dor da pessoa deve aumentar, a gente mede com o algômetro digital, é um aparelho que a gente aperta, ele te dá quantos quilos a pessoa suportou até uma escala de dor pré-determinada, né? Uma escala de 4 pontos de dor, quanto que ela suporta. Normalmente, no antebraço, a gente suporta 4 quilos. Pessoas que suportam menos que isso já são mais sensíveis. E nos pacientes com fibromialgia, quando a gente faz o barulho, tá? Com o taser, o taser eu já acompanho um decibímetro só para verificar o barulho do taser, exatamente 100 decibéis, o mesmo que o Peter Drummond. Foi fantástico, foi show. E aí a gente testa isso sistematicamente no consultório, tá? E a gente ajusta, tá? Os receptores, né? Quando esses pacientes têm esse tipo de comportamento, ou seja, a resistência à dor cai, tá? Ou aumenta a dor, né? A gente tende a utilizar bloqueadores alfa-1 adrenérgicos, né? E eventualmente agonistas alfa-2, né? Temos médicos, né? Para a gente ajustar o núcleo da adrenalina, tá? Entre outras estratégias, como a estimulação vagal com baixa frequência, tá? Que o Straub e o Zhang demonstraram que diminui a atividade do locus coeruleus em pacientes enxaquecosos. Mas esse é para outro assunto. Beleza? Esse artigo é bem interessante e motivou algumas modificações na observação dos pacientes com fibromialgia no consultório. Valeu, bons estudos, abraço. Sabe aquele dia super estressante que, do nada, faz uma dor de cabeça ou uma dor nas costas ficar muito pior? Pois é, essa conexão entre estresse e dor parece óbvia, né? Mas como será que ela funciona de verdade, principalmente em casos de dor crônica? Bom, é isso que a gente vai investigar agora. Então fica a pergunta: o estresse de fato piora a dor? Será que é só uma impressão, uma coisa da nossa cabeça, ou existe uma base biológica, algo que dá para medir por trás disso? Para sair do puro achismo, um estudo científico resolveu ir a fundo nessa questão de um jeito bem específico. Para resolver esse mistério, a investigação seguiu um caminho bem interessante. Os pesquisadores tiveram uma sacada. Em vez de estudar a dor de forma geral, eles focaram em duas condições de dor crônica bem diferentes uma da outra, para ver se o estresse afetava as duas do mesmo jeito. A ideia era essa: comparar para entender o que estava acontecendo de verdade. E os personagens principais dessa história são, de um lado, a fibromialgia, que é caracterizada por aquela dor que se espalha pelo corpo e uma sensibilidade que fica super aguçada. Do outro lado, a artrite reumatoide, que já é uma doença inflamatória que ataca as articulações. Ou seja, duas fontes de dor crônica, mas com origens completamente distintas. Agora, para entender essa ligação, não tinha outro jeito. Era preciso colocar a dor sob pressão, provocar uma resposta ao estresse. E para isso, os pesquisadores criaram uma série de 3 desafios, quase uma prova de fogo para os participantes dos dois grupos. O objetivo era ver na prática como a dor de cada um reagiria.
E olha, os testes não foram brincadeira não. Primeiro um som bem alto, do nada, para dar aquele susto. Depois, uma barra de metal super gelada a 2 graus Celsius passada na testa. Imagina o desconforto. E para fechar, um teste de matemática bem estressante, feito para a maioria das pessoas não conseguir terminar, gerando aquela frustração. Cada teste foi pensado para ativar a resposta ao estresse do corpo de um jeito diferente. Depois de passar por toda essa bateria de testes, chegou a hora de analisar os dados. E o que eles revelaram foi, no mínimo, surpreendente. À primeira vista, o resultado confirmou o que todo mundo já imaginava. Sim, tanto para os pacientes com fibromialgia quanto para os com artrite reumatoide, a dor aumentou durante os testes. Bom, fim da história, certo? Não tão rápido. A parte mais legal da ciência está justamente nos detalhes. Uma coisa era saber que a dor tinha aumentado. Outra, bem diferente, era entender o porquê. A causa por trás desse aumento era a mesma para as duas condições? E aqui veio a grande virada. No grupo com artrite reumatoide, o aumento da dor estava diretamente ligado aos níveis de sofrimento emocional, como estresse e depressão. Já no pessoal com fibromialgia, essa conexão simplesmente não existia. A dor deles aumentou sim, mas independentemente do estado emocional. Então o que a gente tem são duas condições e duas histórias bem diferentes para contar. O resultado final, que é o aumento da dor, foi parecido, mas o caminho para chegar lá parece ser outro. Isso abriu uma nova questão. Por que o mesmo estímulo de estresse provocaria reações com causas tão distintas? No caso da artrite reumatoide, a história é bem clara sobre essa ligação entre mente e corpo. A dor subia junto com os sentimentos de estresse. E o mais interessante foi que, quando os pesquisadores usaram a estatística para remover a influência do sofrimento emocional, o aumento da dor praticamente desapareceu. Isso sugere fortemente que o fator psicológico age como um gatilho direto que agrava a dor física. Mas e a fibromialgia? Bom, para entender o que pode estar acontecendo lá, a gente precisa falar de um conceito-chave, a modulação da dor. Pense que nosso corpo tem um tipo de botão de volume para a dor. Em uma situação normal de estresse, o corpo geralmente abaixa o volume da dor, como um mecanismo de defesa. Mas, e se esse sistema estiver com defeito? E é essa a principal suspeita no caso da fibromialgia. Como a dor aumentou sem uma ligação direta com o sofrimento emocional, a teoria é que o problema seja mais mecânico. Aquele botão de volume na dor parece que não está funcionando direito. Em vez de diminuir a dor sob estresse, o sistema falha. Ou talvez a fiação entre os nervos da dor e o sistema de estresse do corpo esteja em curto, fazendo com que o estresse, na verdade, aumente o volume da dor. Ok, tudo isso é fascinante do ponto de vista científico, mas e na prática? Por que é tão importante entender que o estresse afeta a dor de maneiras diferentes nessas duas condições? Isso é mais do que um mero detalhe acadêmico. A resposta é simples e ao mesmo tempo muito profunda. Se a gente entende o porquê da dor, fica muito mais fácil encontrar o como certo para tratar. Para uma pessoa com artrite reumatoide, por exemplo, cuidar do sofrimento psicológico pode ser um caminho muito eficaz para controlar a dor. Já para alguém com fibromialgia, o foco talvez precise ser em terapias que tentem consertar esse sistema de modulação da dor. Não existe uma receita de bolo que sirva para todo mundo. Os próprios pesquisadores resumiram isso perfeitamente na conclusão do estudo. Eles disseram basicamente que, na artrite reumatoide, o sofrimento emocional piora a dor. Ponto. Mas na fibromialgia é algum outro mecanismo que está em ação. E essa distinção é a chave de tudo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Conforme a ciência vai desvendando esses caminhos diferentes da dor, será que estamos nos aproximando de uma medicina personalizada para a dor crônica? Um futuro onde os tratamentos sejam pensados não só para a doença, mas para o mecanismo biológico exato que causa o sofrimento em cada pessoa? É uma perspectiva em tanto,